A transparência nos dados públicos, a participação e a pressão popular, presencial ou virtual, nos fóruns e redes sociais, são iniciativas fundamentais para acompanharmos e fiscalizarmos os gestores públicos em nossas cidades e estados e no nosso país. Sancionada em 2009 no governo Lula, a Lei Complementar 131, que determina a abertura dos dados públicos, é um importante passo em direção à consolidação da democracia no Brasil. No Clique Clique de hoje, vamos conhecer como a sociedade civil está se apoderando dessa ferramenta e quais são os obstáculos, oportunidades e desafios para programadores, gestores e usuários da internet. Para esclarecer esse tema, convidamos a Liane Lira, advogada e participante da comunidade Transparência Hacker, a Daniela Mater, coordenadora do Instituto de Fomento ao Terceiro Setor, e via web, Karina Ferreira, advogada do Artigo 19. Bom, é um prazer estar com vocês aqui. Eu queria convidar a Liane Lira, que é a primeira vez que vem no programa, para contar um pouco dessa lei de acesso. Como é que está essa movimentação toda dos jovens que estão se apoderando desses dados públicos para melhorar essa democracia? Você mencionou a Lei Complementar 131, de 2009, mas temos também a Lei de Acesso à Informação, que é 12.527, foi aprovada em 2011, teve 6 meses para aplicação e está ainda, apesar desse período para entrar em vigência, para os órgãos públicos se adaptarem, ainda está uma correria, necessita ainda muita pressão para ela ser realmente efetivada. Qual que é essa lei? O que ela diz? A Lei de Acesso à Informação, ela regulamenta aquela previsão da Constituição, no artigo 5º, inciso 33, que diz que informação pública é um direito nosso, Todo cidadão tem direito a acessar informações de interesse pessoal ou coletivo, porque informação pública pertence ao povo. O governo ele é um administrador dessas informações. Então, elas têm que estar acessíveis a nós, Estamos numa democracia, afinal. Mas não tinha era uma lei que a gente chama de eficácia contida. Então, ela necessita, uma norma na Constituição que necessita de uma lei para regulamentar, dar prazos, prever punições para o descumprimento, enfim. E ela também determinava que o sigilo é exceção. Mas não estava também muito bem claro onde que cabia o sigilo, onde que era regra, onde que era exceção. Então, você batia na porta de um órgão público e a resposta mais provável era um belo não. Então, essa informação não está disponível, ela é sigilosa e pronto, e não tinha. Aí a lei 2527, que a gente chama de Lei de Acesso à Informação, ou LAI, muitas as pessoas abreviam, ela regulamentou, colocou um prazo. Ela tem algumas falhas ainda, mas ela pelo menos ela prevê sanções, prevê o formato que essas informações têm que estar disponibilizadas, ela prevê a transparência ativa, ou seja, as informações que órgãos que são as principais informações da atividade daquele órgão público devem ser postas automaticamente na internet, E dentro de alguns requisitos que cumprem os princípios dos dados governamentais abertos. Salários, por exemplo? Salários também. Isso foi uma briga, porque é uma informação que está ali entre o pessoal e o público. Então, peraí, é o meu salário, mas eu sou um funcionário público. Então, onde que começa o privado, onde começa? Aí o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que, enfim, se você está numa carreira pública, esse dinheiro está vindo dos impostos, esse dinheiro vem da população, então essa conta deve ser prestada. Todos têm direito de saber quem está ganhando quanto. Então, agora está decidido, já está, digamos assim, já está a caminho de finalizar essa polêmica sobre a transparência nos salários. Tem muita coisa, tem muita polêmica ainda por vir. Bacana. Eu queria chamar a Daniela para participar desse debate, principalmente nessas questões do transporte público, que foi uma conquista, essa coisa haveria uma licitação que não aconteceu, houve uma pressão da sociedade civil e o prefeito parou essa licitação e agora vai abrir esses dados para as pessoas entenderem como é que são feitas essas planilhas, é isso? Então, essa é a proposta, assim, o
prefeito disse, nós vamos abrir todas as planilhas, mas o poder da sociedade no momento é muito reduzido para compreender esses dados. Posso explicar por quê? Porque, na verdade, o que a gente hoje tem, isso está no site da prefeitura, foi até anexo aquele decreto que ia aumentar a tarifa, é uma planilha onde as empresas justificam por que a tarifa tem que aumentar. As empresas quais? As concessionárias e empresas que fornecem o transporte público em São Paulo, né? Que a gente tem algumas que são aquelas peruas, que são um esquema de permissão, e aquelas outras que são a concessão do ônibus que anda pela cidade, né? E aí, você vê ali essa planilha, só que você não consegue entender, porque são dados já resumidos, uma síntese desses dados que, de fato, ocorrem nas empresas. E você parece ser mais uma planilha de cálculo do que uma planilha, de fato, de custos que ocorreram. Porque na contabilidade a gente faz uma diferença entre o que, de fato, está sendo gasto e o que é planejado ser gasto. A empresa, por exemplo, pode colocar lá, eu estou gastando não sei o que com manutenção dos ônibus. Só que será que todo mundo gasta isso? Será que todo mundo faz as revisões previstas no contrato? Então, para ter esse acesso, a gente precisava de muito mais dado. E aí começa um problema que é isso que a gente está dando concessão para uma empresa privada. Então, aí a lei de acesso aos órgãos públicos respondem, não, nós não vamos, por exemplo, nós não damos acesso às demonstrações financeiras das empresas. Isso foi uma coisa que a gente solicitou. A gente queria ver, de fato, qual foram as despesas que essas empresas tiveram, quais os lucros. Isso consta numa demonstração financeira. Só que aí o governo alega que isso é um dado privado, né? Então, aí a gente tem que ter muito bem ver isso, que naquele momento que a gente concede ali o direito de prestar um serviço público, a gente também abre mão dos dados sobre ele. Isso é um grande problema. Aí a gente não tem os dados sobre os salários das pessoas que trabalham, a gente não consegue ver qual foi o aumento, de repente, dos fiscais, dos motoristas, dos cobradores. Enfim, a gente fica precisa acreditar o que as empresas nos contam, né? Bacana, aí já entra mais na questão da transparência privada também, né? Pública e privada. Sim. Porque as empresas que prestam serviço deveriam abrir esses dados para a população, é isso? Isso, a gente tem sempre esse problema, porque, por exemplo, pensa em obras, né? Que é uma outra conta que a gente gostaria de saber, essas licitações das obras grandes. Agora, com o programa de metas, a gente espera muitas obras para a cidade. Quando você pede esses dados, muitas vezes eles estão sendo administrados por um banco, por exemplo, pela Caixa Econômica Federal, né? E eles falam, não, isso é sigilo bancário. Saber qual foi o contrato, saber qual é o valor da obra. E aí, então, parece que é uma transparência fictícia, porque a gente sabe, a gente pode ver, o governo inaugurou uma obra, ou tem aqui, inaugurou 20 unidades habitacionais, foram entregues para o movimento popular. Só que a gente não sabe os custos, não sabe quem fez, não recebe os contratos. Então, para mim, muito inexiste ainda essa transparência. Então, estamos amadurecendo nessa questão de transparência pública, é muito recente isso no país, e eu queria dar a palavra agora para a Karina, que é advogada do Centro de Referência Legal do artigo 19. Boa tarde, Karina. Vamos lá. Oi, boa tarde, agradeço a participação e eu queria comentar também que a Daniela e a Eliane, elas estavam enfatizando essa questão que a Lei de Acesso à Informação realmente foi uma grande conquista para a sociedade civil, né? Mas só que com certeza ainda tem alguns problemas e que ainda tem que avançar muito, né? Principalmente nos municípios pequenos, a gente sabe dos problemas que a população ainda enfrenta, os constrangimentos com que as pessoas ainda passam quando tentam buscar informações que são públicas e que são um direito de todos, né? Então, uma questão que eu gostaria de pontuar também com relação às manifestações, já que a gente está, né, nessa fase discutindo muito sobre isso, um dado também seria interessante falar, que todos também podem ter acesso, que são relativos a, por exemplo, como que se deu a questão da organização da polícia durante a cobertura das manifestações, dos protestos, né? Um dado que o artigo 19 buscou também acessar e que é uma questão essencial para a liberdade de expressão, né? Para saber por que os policiais não estavam identificados durante as ações
né, que estavam ali coibindo os protestos, por que existia uma cobertura ali da polícia que estava filmando e utilizando de vídeos e uma série de aparatos tecnológicos para filmar os protestos e coletar dados que a gente ainda não tem esclarecimento sobre por que estavam sendo utilizados, né? Então, é mais um exemplo de como que a lei de acesso também pode ser utilizada em favor da participação social. Bacana. Você me falou uma questão da água. A Daniela tem o trabalho do Motirô, né? Que é um site que mapeia algumas obras, escolas, etc. E você está me contando da água, que vocês estão num projeto de informação sobre a água. Isso. A gente acompanha algumas comunidades rurais na região do semiárido do Brasil. E a gente fez alguns trabalhos de capacitação para falar sobre a lei de acesso à informação e como que ela pode ser útil na luta pela água. Então, a gente percebeu que uma das principais demandas dessa população foi em relação à qualidade da água. Então, a gente mapeou, junto com essas comunidades, quais eram os principais órgãos para os quais elas poderiam fazer os pedidos de informação, para ter mais condições de avaliar se a água que elas estavam consumindo, se de fato é de qualidade, né, se é para o consumo humano, se está recebendo o devido tratamento. Mas nesse local tinha internet, não? A gente tinha contato com organizações que trabalham diretamente com essas comunidades e que estão trabalhando como um ponto de apoio, né? Mas o ideal também é que a própria comunidade possa fazer uso direto dessa lei sem depender de algum intermediário. Então também a gente fez alguns exemplos de pedidos de informação que podem ser enviados tanto pela internet, mas também pelo correio, que podem ser feitos através de outros meios, né, de comunicação. E o interessante de citar é que, infelizmente, até agora, nenhum pedido de informação foi respondido diretamente para as comunidades. É porque é curioso isso, a lei de acesso à informação, mas precisa ter acesso também, né? Precisa ter rede para as pessoas pedirem as coisas. Mas a gente vai deixar esse tema para o próximo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já. A transparência pública e privada são importantes conceitos que contribuem para o fortalecimento da democracia. Afinal, não existe nada mais poderoso do que a verdade. E é sobre isso que estamos falando no programa de hoje. Você quer saber mais sobre esse tema? Confira a nossa dica. O site da Rede pela Transparência e Participação Social é uma ação da sociedade civil que promove e estimula a participação dos cidadãos na gestão pública e nas questões políticas. Na página inicial, você encontra notícias, vídeos e áudios que são verdadeiras aulas sobre como construir uma sociedade mais democrática. E você pode fazer a diferença se engajando nas ações promovidas por essa rede. Para ir direto ao assunto que mais lhe interessa e encontrar uma ação motivadora, você pode utilizar as tags dos principais temas. A transparência e o efetivo controle social de recursos e políticas públicas fazem parte de uma luta diária. Uma luta onde a sua participação faz toda a diferença na construção de um país melhor. Acesse, conheça e compartilhe. O Clique Ligue de hoje é sobre transparência pública, esse motor de uma sociedade democrática. Antes de prosseguirmos esse segundo bloco, vamos dar um giro pelos sites que fazem um contraponto à mídia tradicional e que a cada dia trazem um novo olhar sobre as notícias. A primeira notícia vem do site Brasil 247, que traz a matéria ONU vê progresso impressionante no Brasil, sobre os resultados do IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, nos últimos 20 anos. A segunda dica é do site O Cafezinho. O blog levanta uma suspeita sobre a possibilidade dos Estados Unidos financiarem protestos de jovens no mundo inteiro. Ali é possível conferir também um vídeo chamado O Negócio da Revolução.
Nossa última indicação de leitura é a matéria do site Carta Capital. Superfaturamento de 30% em trens e metrô lesou cofres em 425 milhões de reais. O texto aborda as recentes denúncias da multinacional alemã Siemens sobre o esquema montado por empresas da área de transporte sobre trilhos para vencer e lucrar com licitações públicas no governo do estado de São Paulo nos últimos 20 anos. Depois desse passeio, vamos voltar ao nosso tema. Apesar das leis que regularizam a transparência pública, como a Lei Complementar 131, sancionada em 2009 no governo Lula, e que determina a abertura dos dados públicos, ainda há muito para se fazer para enxergarmos além das planilhas e dos muros e paredes. Quem nos ajuda a compreender esse universo é a Liane Lira, advogada e participante da comunidade Transparência Hacker, e a Daniela Mater, coordenadora do Instituto de Fomento ao Terceiro Setor. Quem contribui via web é Karina Ferreira, advogada do Artigo 19. Bom, estamos de volta aqui no segundo bloco. Eu queria chamar a Liane, que pediu a palavra no final do primeiro bloco, para falar sobre essa questão do acesso. Vamos lá. Depois da fala da Karina, uma coisa interessante é pensar que a gente aqui está discutindo bastante o acesso à informação via web. E tem duas coisas a ser faladas por aí. A lei, ela permite, né, no artigo 10 está dizendo que você pode pedir informação pública por qualquer meio legítimo. Então, pode ser escrever num papel de pão e protocolar no órgão público, pode ser também pelo SIC, pode ser por um meio criado pela própria sociedade, né, como tem o Queremos Saber, né, um site adaptado, um sistema adaptado que já existe na Inglaterra, pela Transparência Hacker, para facilitar pedidos de acesso à informação aqui no Brasil. Tem, né, a Daniela mesmo também tem um site para disponibilizar os pedidos feitos, né, por papel mesmo, que ela coloca publicamente lá. E tem a questão dos dados abertos também. Não basta só a informação ser fornecida num documento, ou quando a gente está falando de tecnologia, num PDF, né, que é uma foto de um documento. Essa informação ela tem que ser aproveitável, ela tem que ser não só legível humanamente legível, mas legível por máquina. Porque nós estamos na era da informação, são muitas informações, coisas muito complexas que, para facilitar a compreensão humana, são necessários cruzamentos, outras visualizações. E a gente tem uma potencial de criatividade muito grande para ser aproveitado na utilização desses dados. Então, é por isso que existe a reivindicação da publicação em dados abertos. Né? O que é isso? Então, esses dados têm que estar em formato bruto, legível por máquina, não em formato livre, né? Então ele não pode estar dependendo de um software proprietário, tem que ser atualizados, enfim, tem uma série são 8 princípios, né, que a W3C costuma divulgar, a Open Knowledge Foundation também, enfim, e que foram incorporados na Lei de Acesso à Informação, para justamente facilitar esse aproveitamento, o uso da tecnologia, da criatividade, da iniciativa da sociedade civil para aproveitar essas informações. Então, entendi. O que tem disponível hoje para o cidadão, Daniela? Depende da esfera e também do estado, né? Por exemplo, em São Paulo, o município de São Paulo ainda é, no meio de todos os municípios do Brasil, um dos que mais tem informações já abertas, né? Também o Estado ele já instalou um sistema que é o tal de SIC, Sistema de Informação do Cidadão, onde você pode pedir. E também na esfera federal a gente tem isso. O que se tem são geralmente assim, tipo os dados sobre como é a estrutura, organização das secretarias. Você acha esses dados e aí você acha alguns dados sobre o planejamento urbano, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano agora que a gente está discutindo o plano diretor, ela abriu vários dados, várias planilhas, inclusive também as planilhas, as listas de presença estão lá, quem participa das reuniões. Isso é bastante interessante. Agora, a SEMPLA também, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, também está fazendo um bom exemplo desses dados, abrindo planilhas também. Só que tem algumas secretarias que ficam muito com o pé atrás, que você nem acha, por exemplo, uma informação sobre o contato de quem está lá trabalhando, quem cuida de quê dentro da secretaria. Aí já fica muito difícil para a população entender
o fluxo e, inclusive, aonde pedir uma certa informação, né? Eu estou fazendo um apoio ali com a nossa iniciativa de 100 metas para São Paulo para o movimento de moradia e a gente gostaria muito bem entender onde estão sendo licenciadas as obras de habitação popular, qual é o fluxo exato, quem cuida disso. E tem diversas secretarias envolvidas. Só que não tem nenhum fluxograma, não tem nenhuma coisa na internet publicamente que explique bem qual é esse processo. Então você está sendo jogado da SEAB, que é a Secretaria de Habitação, para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de lá vai para a SEMPLA, de lá vai para a SP Obras, dependendo de quem está cuidando, às vezes é da CDHU. Então é tudo uma mistura de diversos órgãos e fica bastante difícil para um cidadão comum entender. E aí ele fica intimidado com as respostas, às vezes, que vêm. Porque vem, às vezes, num tom, assim, do administrativo, com um monte de parágrafos que estão sendo citados no meio, que tudo isso não tem necessidade, porque o cidadão está solicitando uma informação simples, né? Que é, por exemplo, saber onde ocorrem as obras de habitação social e qual é a previsão de entrega. Então, dá para responder isso num linguajar do cidadão também. Não precisa fazer tudo ali uma explicação, enfim, complexa ao redor, né? Karina, quer falar? Isso, por favor. Complementando um pouquinho o que a Daniela está colocando para a gente, também a gente tem aqui alguns projetos ligados à área de moradia. E também o interessante da lei de acesso é que você pode, por exemplo, ter acesso a informações a respeito de quando vai acontecer uma desapropriação, para a população poder se preparar e também buscar os seus direitos, né, antes que aconteça. Então, eu acho que isso é essencial e, por exemplo, também a Lei de Acesso à Informação coloca que informações a respeito de quando vão acontecer audiências públicas ou reuniões públicas têm que ser divulgadas no site, então vão além das questões orçamentárias, né, que antes a Lei da Transparência previa. A gente tem acompanhado que essa gestão da prefeitura, as pessoas estão participando mais, né? Elas estão participando mais dos fóruns, dessas metas, os conselheiros. Como é que está isso na prática, Daniela? Essa coisa de ir presencialmente nos lugares, acompanhar? Então, acontecem diversas audiências, mas também ainda tem, assim, sempre são as mesmas pessoas que vão, assim, preciso ressaltar isso, porque também a prática de comunicação e de articulação dessas reuniões da prefeitura tem sido bastante complicado. Você fica sabendo das coisas de última hora, ou fica sabendo que ontem ocorreu uma audiência pública, eles colocam várias audiências interessantes para o mesmo público, no mesmo horário, por exemplo, operação urbana, no mesmo tempo do plano diretor, são as mesmas pessoas que querem ir nessas duas reuniões. Isso acontece porque dentro da própria prefeitura hoje não tem bem levantado quem é essa sociedade civil que deveria ser informado, e a prefeitura se coloca assim, eu divulgo no meu site da prefeitura aquilo, e aí para mim isso já acabou. Só que o cidadão não tem tempo para ficar acessando cada secretaria por secretaria para ficar checando. O que seria um serviço interessante para propor para a prefeitura? Vamos lá. Queria a opinião da Liane. Bom, talvez justamente quando eu falei de dados abertos, uma facilidade seria a disponibilização dessas audiências num formato acessível que qualquer um pudesse criar um aplicativo, um rastreador para se informar, né? Então, eu poderia receber no meu celular um SMS avisando daquele assunto. Então, você tem feeds de notícias. Isso é um exemplo, né? O que pode ser criado em cima disso é infinito, né? Que é exatamente esses hackathons que vocês participam, a transparência, que são de abrir esses dados. Sim. Conta um pouco dessa experiência. Os hackathons, eles são o Maratona Hacker, enfim, tem vários nomes. Uma reunião de pessoas interessadas, né, alguns com conhecimento técnico de programação, outros com conhecimento jurídico, por exemplo, enfim, ativistas, e que se juntam para resolver um problema, né, então buscando normalmente, né, dados abertos, né, quando a gente está falando de transparência, quando esses dados não estão nesse formato adequado, então às vezes é necessário fazer uma raspagem, fazer uma programação para, né, que eu chamo de scrapping, né, de buscar no site e nesses lugares. Isso super lícito. É lícito, sim, porque a informação ela já está lá. Primeiro que a informação é pública, né, então ela já pertence à população. Ela está disponível na internet, ela só está num formato inadequado para esse aproveitamento. Então, já dificulta o processo, mas é possível. O que vocês fazem depois com esses resultados?
Atualmente, inclusive, o próprio poder público tem promovido hackathons, né? Então, o governo do Rio Grande do Sul há pouco tempo promoveu a Câmara Municipal já promoveu, então, disponibilizando essas informações para... E aí, dependendo da necessidade da sociedade civil e das possibilidades da criatividade, você consegue encontrar soluções. Por exemplo, recentemente ganhou um prêmio, inclusive do prêmio Mário Covas, o Radar Parlamentar. Foi feito pela comunidade Polignu, né, que é da Poli da USP, também são participantes da comunidade de Transparência Hacker. Então, você consegue visualizar num gráfico as votações dos parlamentares por partido, como esses partidos se posicionam dentro de certos temas, como eles se aproximam entre eles, quem está mais distante de quem em certas opiniões. Você também tem o Pra Onde Foi Meu Dinheiro. Você visualiza num quadro, pelo formato tamanho dos quadrados, como que os recursos públicos estão sendo distribuídos. Então, dentro da educação, você vê que tem recursos não muito bem delimitados, uma grande parte para o ensino superior e para o ensino fundamental e médio muito pequeno, né, comparado com o resto. Então, essa visualização colorida, né, por tamanhos, visual mesmo, facilita a compreensão da população daqueles dados, né, que soltos em números numa planilha ficaria difícil de compreender. Então, Karina, quer falar? A gente também tem alguns sites aqui do artigo 19, tem um site que chama www.livreacesso, que você também consegue encontrar sites interessantes que têm esse tipo de dinâmica para facilitar a visualização das informações públicas, de dados abertos também. Dani? Então, com as informações você faz várias coisas, desde produzir uma notícia sobre isso, fazendo infográficos e produzindo uma notícia alternativa, o que a gente chama de jornalismo de dados, né? Aí você também pode entrar com os dados no Ministério Público. Por exemplo, eu faço esse trabalho então com o nosso movimento para moradia popular e a gente descobriu que houve apartamentos de luxo em áreas onde deveria ter Coab. Isso é um assunto que a gente levantou e interessa ao Ministério Público. E a gente quer uma investigação em cima disso para saber quem dentro da administração pública autorizou essas obras, né? E aí você pode também fazer então aplicativos ou levar esses dados para um debate dentro de uma comunidade, que eu acho isso muito interessante, você levar dados sobre uma obra e as pessoas opinarem se essa obra de fato ocorreu. Eu quero agradecer a participação da Karina Quintanilha, do Centro de Referência Legal do artigo 19, que a Karina Ferreira, a gente vai receber um outro convidado agora via Skype, a gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já. Dados públicos, transparência e democracia. A nossa próxima dica fala exatamente sobre esses assuntos e já foi exibida aqui no Clique Ligue há pouco mais de um ano, em fevereiro de 2012. Você vai ver que ela continua super atual. Portanto, se você quer acompanhar as ações do governo, desenvolver aplicações que melhoram a vida das pessoas, cruzar informações para conhecer mais sua cidade, estado ou país, acompanhe a nossa próxima dica. Os sites de transparência pública são instrumentos fundamentais para ficarmos por dentro dos gastos públicos. Conforme definido pela Lei Complementar 131, além do governo federal, todos os estados e municípios têm obrigação em liberar ao conhecimento e acompanhamento da sociedade e em tempo real informações sobre a execução orçamentária e financeira, utilizando para isso meios eletrônicos e de acesso público, ou seja, a internet. Vamos visitar alguns desses sites. O site da Transparência Pública do Estado de São Paulo, no link Investimentos Realizados, você visualiza dados sobre gastos com obras e contratações. Em agentes públicos, é possível encontrar, por exemplo, o nome de funcionários, bem como a carga horária de trabalho. O mesmo acontece no site de transparência do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e outros estados. Há também, a nível federal, o Portal Transparência, que traz informações do governo federal. Já a Transparência Brasil é uma organização independente e autônoma, comprometida com o combate à corrupção e que criou o projeto
Excelências. O projeto traz informações sobre todos os parlamentares em exercício nas casas legislativas das esferas federal e estadual e mostra, por exemplo, os financiadores das campanhas dos parlamentares. Outro projeto do Portal Transparência é o Meritíssimos, este voltado ao desenvolvimento de indicadores de desempenho do judiciário brasileiro e apresenta, por exemplo, gráficos sobre quanto tempo, em média, um magistrado do Supremo Tribunal Federal demora para julgar um processo. Gostou dessa dica? Compartilhe! Governos que mantêm seus dados abertos estão em constante diálogo com a sociedade civil. O Clique Ligue de hoje é exatamente sobre isso. E para mostrar como você pode e deve participar desse movimento de transparência, nós convidamos a Liane Lira, advogada e participante da comunidade Transparência Hacker, a Daniela Mater, coordenadora do Instituto de Fomento ao Terceiro Setor, e quem também chega nesse bloco é o pesquisador de espaços públicos e cidadania, Tiago Carrapatoso, que está numa temporada em Nova York agora. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Marcelo, contigo? Também, tudo bem. Obrigado aí por participar do programa. Você estava acompanhando o programa aí pela tvt.org.br e eu queria saber o que você achou da discussão, como é que você vai contribuir com esse papo? Eu acho que eu tenho uma perspectiva mais da sociedade civil interagindo com esse tipo de ferramenta e tentando buscar os dados para complementar minhas pesquisas em relação à cultura e espaço público. Vocês estavam comentando aí, inclusive, que municípios pequenos têm algum problema para conseguir fazer e publicar esse tipo de dado, e não só município pequeno, mas, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, os pedidos de transparência podem ser protocolados presencialmente. Você não consegue usar a internet, mecanismos remotos para fazer pedido de acesso à informação. Como o estado do Rio de Janeiro, como o município do Rio de Janeiro, como Curitiba também. Então, se você conseguir pensar em fazer uma pesquisa mais ampla a nível nacional de todos os municípios de forma remota, sem precisar estar necessariamente presencialmente protocolando os pedidos, já fica mais complicado. Também você conseguir essas informações e ter uma formatação mais padrão para todas as secretarias que possuem dados públicos, também é outro problema que a gente sofre. Que depois, para a gente conseguir compilar isso e conseguir transformar isso numa visualização melhor, é mais complicado. Existe uma cultura também entre os órgãos de não passar informações um para os outros. Assim como nas grandes empresas, você tem departamentos que não se falam, no governo isso também é prática, né? Vocês percebem isso? Eu percebo, acho que na verdade às vezes acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Às vezes é falta de organização do próprio órgão, daquele setor. Sim. E falta de preparo, às vezes, do funcionário. Eu já trabalhei no órgão público, no Ministério Público, e muita gente não tinha aquele preparo realmente para organizar e formar um banco de dados, quanto mais compartilhar e cruzar essas informações. Então, acho que ainda tem um caminho bem longo nesse... Você está em Nova York e aí existem vários hackathons da prefeitura para encontrar soluções para a cidade, né? Você acha que isso é um modelo que a gente poderia trazer fácil para São Paulo? Eu acho que São Paulo já faz um modelo muito bom de hackathon. A grande diferença que existe aqui é que o governo tem maior facilidade de comunicação com as iniciativas privadas e não tanto de sociedade civil para organizar esses hackathons. Eles conversam muito com empresas de tecnologia para conseguir trazer pessoas ligadas aos serviços e produzir algum material que conecte a um serviço público aqui. Tanto que as experimentações de praça digital, por exemplo, começaram aqui em Nova York, bem no comecinho de quando começou essa parte de abertura de internet ao público, em praça pública, e eles convidaram diversos desenvolvedores e diversas empresas para participar e testar o serviço. Porque a partir dali, de quando você traz a internet a um espaço público, você tem uma ressignificação do que aquele espaço público é para a cidade e o que aquele espaço público é para a sociedade. Então, eu acho que o mecanismo daqui funciona de forma ainda diferente do que se vê aí no Brasil. Dani, vamos lá. Eu só posso também falar sobre o que a Liane disse, que os dados, assim, não tem preparo. As pessoas muitas vezes não entendem o que é um dado aberto, acham que um PDF é uma coisa bacana. Mas existe uma planilha para orientar esses órgãos de como fazer essas coisas? Assim, dentro do município de São Paulo, a gente tem agora a Controladoria Geral do município, ela também tem um papel de formação
desses órgãos para eles entenderem melhor. E eles também procuram esse diálogo com a sociedade civil, né? Tipo, de conversar com a lista da transparência hacker, de saber algumas coisas. Hoje à noite, por exemplo, vai ter uma reunião para discutir um conselho de transparência para o município. E isso é bem novo, né? Porque pense como foi feito o Conselho de Transportes. Aí baixou um decreto que foi publicado no Diário Oficial. Parece que com todo mundo o governo falou, mas não com a sociedade civil. Isso lá atrás ou agora? Isso agora, né? Isso faz um mês que aconteceu. E esse da transparência... É diferente, porque eles não têm ainda um decreto, eles vão discutir conosco como deveria ser esse conselho e depois fazer. Nos modos de como foi discutido o Marco Civil, mais ou menos. No caso, o Marco Civil, ele foi, acho que, uma experiência bem interessante, que deveria ser expandida para outras formações, né, para outras normas, outros projetos. Mas é questão do diálogo, né, da sociedade civil participar disso. Sim. E porque, exatamente, aí a gente estava há pouco tempo, né, falando muito sobre reforma política, etc., e aí sobre plebiscito, e enfim, e peraí, onde dá para participar um pouco mais? A gente já tem algumas experiências, como do Marco Civil, para ter um diálogo mais intenso, né, entre poder público e sociedade. E quem está nos acompanhando aqui em casa, na internet, como é que essa pessoa pode participar desses encontros, dessa comunidade hacker? A comunidade de transparência hacker ela é aberta, ela se comunica principalmente por uma lista de discussão no Google Grupos. Então, assim, aquela noção de hacker, uma coisa underground, né, assim, isso não é o caso, realmente não é esse conceito de hacker, é um conceito realmente de discutir, de usar tecnologia, de entender um sistema a fundo e readaptar. Bom, buscando a lista de e-mail no Google Grupos, é só entrar, é aberta, pode participar. Tem muitas comunidades que, né, Open Knowledge Foundation também tem bastante informação, a W3C estimula bastante, né, a participação nesse sentido. Enfim, tem muitos... Não é difícil de achar, uma busca rapidinha, a gente... Tem muita coisa no Facebook também, né? Sim, a gente tem nossa página também do 100 Metas para São Paulo, onde fazemos o acompanhamento das metas, e que é bem interessante nesse sentido, porque as metas, eles são sobre todas as diversas áreas da prefeitura, né? Tem coisa de habitação, de saúde, de cultura, de educação, e aí a gente, para acompanhar a meta, a gente tem que entender como é hoje o trabalho, o que está sendo proposto, e aí a gente vai fazendo muitos pedidos sobre esses programas e ações das diversas... Repete o endereço, Daniela, por favor. Então, a gente tem, se a pessoa procurar no Facebook 100 Metas para São Paulo, aí ela vai cair na nossa página, né? Que é uma página onde a gente divulga notícias e a gente comenta e a gente pede dados, e enfim. E aí a pessoa vai receber convites para Hack Days também. No momento está acontecendo todas as segundas-feiras na Viração, na Rua Augusta, o Hack Day do transporte. E a gente vai fazer esse Hack Day até abrir essa tal de caixa preta do transporte coletivo, né? E assim na saúde, assim na educação, quer dizer, isso é um movimento que a sociedade vai empurrando para abrir esses dados, é isso, né? Sim, toda informação pública, toda informação que está nas mãos do governo são úteis para a sociedade e são passíveis dessa busca, desse acesso e aproveitamento para todos os movimentos que a gente puder listar aqui. Eu queria as tuas dicas de site aqui para a gente deixar esse serviço. Dos sites que aproveitaram sites referências para as pessoas que estão em casa poderem navegar e visitar. Você tem algum agora? Senão eu chamo o Thiago. Eu preciso pensar, Thiago, Fábio. Tiago, quais são as tuas dicas aí, as tuas referências obrigatórias quando se fala em transparência? Tem o site Motirô, da Daniela, qual é o endereço? Então, a gente tem o site lá do Prestando Contas, né, onde nós fazemos... prestandocontas.org.br? Não, .org. Tá. Prestandocontas.org, que é um site legal onde a gente faz o acompanhamento das metas, né? E, bom, acho que vale também entrar no site de acesso à informação da própria prefeitura, que é esic.prefeitura.sp.gov.br, eu acho. E aí a pessoa vai poder criar uma conta e fazer um pedido de informação. E como começar isso? Fazer uma leitura de um jornal e pegar algum assunto, por exemplo, que interessa, que é interessante, ou tirando foto de uma placa no meu bairro e falando, quero agora investigar o que aconteceu com essa obra, se a licitação foi legal, o que é previsto para ser entregue. Acho que o acesso à informação começa por aí. Karina. Diane. Assim, de cara queremos saber,
Queremos saber.org.br, que é aquele aplicativo criado, né, adaptado pela Transparência Hacker para facilitar pedidos de informação. Então, você escolhe um órgão público, escreve a informação que você quer obter e o site ele disponibiliza tanto o pedido quanto a resposta, ficam públicos, acompanhando o prazo, se você consegue ver se aquele órgão está cumprindo o prazo ou não, consegue ver outros pedidos, enfim, então ele já facilita bastante esse acesso. Tem nos portais, eu estou tentando lembrar, acho que é dadosabertos.org, .gov, é um site do governo, se eu não me engano. Tem algumas iniciativas, tem uma reunião de softwares já criados, aplicativos, já criados em cima dos dados disponibilizados pelo governo. Então, a busca do que já foi feito com a informação é bem interessante. Tá bom. Tiago, Não, eu só queria complementar que, esse tipo de dificuldade para conseguir achar uma página que seja referência nesse portal de transparência, justamente porque cada secretaria e cada órgão publica as informações que quer do jeito que precisa. Então, você encontra secretarias que disponibilizam muita informação lá para você conseguir ter acesso ao que está sendo feito, ao que está sendo gasto, e outras secretarias que não publicam praticamente nada. Só que eu acho que é mais importante a gente pensar que esse tipo de lei de acesso à informação tem que estar mais embutida na cultura de você conseguir achar a informação do que entrar no portal para conseguir uma informação específica daquele assunto, daquele tema. A gente tem que ser protagonista disso, quer dizer, buscar essa informação, exigir que essa informação esteja pública, né, e para poder acompanhar. Bom, eu quero agradecer a todos que participaram do programa, a vocês que estão aqui com a gente, ao Tiago, a Karina que participou pelo artigo 19 e a você que mais uma vez nos acompanha até aqui. Para acessar os programas do Clique Ligue e também a nossa programação, é só fazer uma visita a tvt.org.br, onde, aliás, você é sempre muito bem-vindo. Acompanhe a gente também pelas mídias sociais, facebook.com/RedeTVT e no Twitter é só digitar @RedeTVT. A gente também está agora no canal 13 da NET. Você pode acompanhar por ali ou por aqui na web a qualquer momento. Um grande abraço e até lá!